Deus abençoe grandemente. Irmãos, abri nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Nós sabemos que existe 2 caminhos a percorrer, não é, irmãos? Não existe 3. Não tem o terceiro caminho, é só 2. E nós sabemos muito bem e conhecemos quais são esses 2 caminhos. E compete a nós a cada dia relembrar, não é, irmãos? Para não, em momento algum, nenhum de nós ficar desapercebidos. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim, aqui Jesus dizendo, irmãos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então existem 2 portas, uma porta estreita, uma porta larga. Jesus disse que a porta larga, muitos encontram, entram por ela e seguem pelo caminho espaçoso, irmãos. Estreita é a porta, e essa porta estreita, poucos conseguem enxergar, conseguem encontrar essa porta. Essa porta, ela conduz a um caminho que é apertado, um caminho que é dificultoso de andar, irmãos. É dificultoso. É o caminho que nós percorremos em Cristo. Esse caminho, irmãos, não é de qualquer jeito que se anda. Esse caminho não é de qualquer jeito que segue por ele. Jesus mesmo veio dizendo, Jesus, quando ele quis separar os discípulos, muitos queriam ser discípulos de Jesus. Muitos queriam andar com ele, e ele já começou dizendo, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho nada, eu não estou preso a nada. Aí outros queriam enterrar pai, queriam enterrar mãe, queriam cuidar dos seus pais, não é isso, irmãos? E Jesus falou assim, deixa os mortos enterrar seus mortos, vocês vêm e me seguem. Outro queria usufruir dos seus bens, olha, eu conquistei os bens, eu quero usufruir deles, eu quero testar aquilo que eu adquiri. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Então Jesus começa a ensinar, irmãos, começa a ensinar na sua palavra, as boas novas, ele começa a ensinar o caminho, como percorrer nesse caminho, como andar nesse caminho, porque o caminho, ele mesmo diz, eu sou o caminho. Então nós sabemos que o caminho que nós devemos percorrer é Cristo, mas como vamos andar nesse caminho, irmãos? Não é um caminho espaçoso, não é uma porta, irmãos, para nós entrarmos por esse caminho, não é uma porta larga, uma porta que todos conseguem enxergar facilmente. Tem que ter discernimento, tem que ter um coração puro, para poder entrarmos por esse caminho, seguir por esse caminho. Um pouquinho mais à frente aqui, ó, no versículo 24, Jesus começa a falar do quê? Dos 2 alicerces. 2 alicerces, versículo 24. O que é um alicerce, irmãos? É uma estrutura, né? Então existem 2 estruturas. Nós vamos ver aqui que uma estrutura é para a nossa vida terrena, a outra estrutura é para a nossa vida espiritual. Espiritual. Aquele que tem uma vida terrena, carnal, ele tem um tipo de estrutura. Aquele que tem uma vida espiritual, ele deve ter uma outra estrutura. Não é a mesma, irmãos. Não é da mesma forma. Aqui diz, ó, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Que palavra que é, irmãos? O Evangelho, as boas novas. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre aonde? Sobre a rocha. Quem é a rocha, irmãos? Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a estrutura. O apóstolo Paulo mesmo diz isso, lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10, ele vem dizendo, né, irmãos? Que ele, como um sábio arquiteto, ele pôs o quê? O fundamento. E outro edifica sobre esse fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Ele diz lá que o fundamento é Cristo. E esse fundamento não pode ser mudado, irmãos. Não pode ser mudado. Eu quero seguir com Cristo, o fundamento é Cristo. Eu quero seguir na palavra da verdade, o fundamento é Cristo. Eu quero ser transformado, o fundamento deve ser Cristo. Eu quero ser restaurado todas as vezes que eu estiver abatido. O fundamento deve ser Cristo. E aí diz aqui, ó, versículo 25, ó. Aí, né, todo aquele, versículo 24 de novo, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu. Por que não caiu, irmãos? Porque estava edificada sobre a rocha. Então imagine uma casa, está edificada lá e vem a chuva. E chuva não é qualquer chuva, aquela chuva forte mesmo, irmãos. E vem aquela enxurrada forte, vento forte e não derruba aquela casa. Por que não derruba? Porque a estrutura é boa. Aí ele vem citando outro tipo de estrutura. Versículo 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre o que, irmãos? Sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E como foi a queda, irmãos? Foi grande a queda.
Então aqueles que ouvem a palavra e não cumprem, ele assemelha esse homem ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Só que ele diz que aquele que ouve e não pratica, a queda é grande. Os irmãos entendem isso, irmãos? Uma coisa é você estar no mundo e você está com a vida estruturada na areia mesmo. O mundo é assim, irmãos. A pessoa está no mundo e ela edifica a casa dela, a edificação está sobre a areia. Qualquer vento, qualquer chuva derruba mesmo. A vida das pessoas vira de cabeça para baixo muito facilmente, muito rapidamente, no mundo. Mas e no Evangelho? E na palavra da verdade? Ele fala que o homem e a mulher que ouve a palavra da verdade e não cumpre, ele assemelha ao homem que edificou a casa sobre a areia, irmãos. Então é semelhante à pessoa do mundo, que estrutura suas vidas no mundo. Só que quando a edificação cair, a queda vai ser grande. Então era muito melhor não ter ouvido, era muito melhor estar no mundo, vivendo o mundo, do que depois de ouvir a palavra, irmãos, edificar sobre areia. Então a estrutura tem que ser Cristo. Aqueles que querem ter uma vida, irmãos, com Cristo, a estrutura deve ser Cristo. Não adianta ouvir e não praticar, é melhor não ouvir, porque ouvir e não praticar é terrível. Versículo 27, desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Um pouquinho mais atrás aí, no versículo 21, irmãos. Capítulo 7 mesmo, versículo 21. Aqui ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem que vai entrar no reino dos céus, irmãos? Então ninguém vai entrar nos céus por dizer Senhor, Senhor. Ninguém vai entrar nos céus pelas obras que nós vamos ver aqui, Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o que, irmãos? A iniquidade, a vontade própria, irmãos, a vontade própria. Então a pessoa, ela tem a vida dela estruturada aonde? É de acordo com a estrutura, irmãos, é a fortaleza que ela vai ter, é a firmeza que ela vai ter. E aí, quando diz aqui, irmãos, que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome fizemos muitas maravilhas. Imagine que a pessoa chegar naquele dia, se ela tivesse essa oportunidade, ela não vai ter? Se ela tivesse essa oportunidade de negociar com Jesus naquele dia e tentar se justificar diante dele, e ela falasse com essa confiança, com essa certeza, aí eu pergunto para os irmãos, essa pessoa se enganou a vida toda ou não, irmãos? Se enganou. Porque se ela não tivesse se enganado, ela não falaria nada. Então é uma pessoa que ela se enganou uma vida toda. Por que se enganou, irmãos? Por que se enganou? Se enganou porque ela se justificou uma vida toda? Ela se enganou porque ela fracassou uma vida toda na fé? Ela se enganou porque a palavra não foi ministrada, porque não foi pregada a palavra da verdade? O que foi que aconteceu com essa pessoa? Irmãos, ninguém pode alegar que a palavra não foi pregada. A palavra está sendo pregada em todos os cantos do mundo. Essa palavra se expandiu, ela já estava por todo o mundo na época dos apóstolos, pensa bem hoje. Está por todo o mundo. Ah, mas tem um país lá que não se pode falar do evangelho. Tudo bem, é proibido de falar, mas pode ter certeza que vai chegar até a última pessoa daquele lugar. Porque até a vinda de Jesus ninguém vai ser privado disso, irmãos. Ninguém vai ser privado. Então, o que leva as pessoas a se enganarem é isso, é a carne, irmãos, é o desejo próprio. São as concupiscências. A vontade própria é o que leva as pessoas a se enganarem uma vida toda. E é o que nós devemos deixar a cada dia. Negar-se a si mesmo, irmãos. Negar-se a si mesmo. Abrir mão da vontade própria. Abrir mão de tudo aquilo que não condiz com o evangelho, irmãos. E tem muitas coisas que não condiz com o evangelho. Tem muitas coisas que nós somos ensinados, e somos ensinados até hoje, e nós confiamos, e nós cremos, nós acreditamos, e nós seguimos por isso. Isso é uma mentira. São várias coisas. E no decorrer da pregação, eu até cito algumas delas, que prende o cristão, o engano, o erro, que atinge a muitos. E a pessoa não consegue dar fruto, ela não consegue perseverar, não consegue permanecer, ela não consegue ser livre das coisas por conta disso. E aí, irmãos, vem dizendo, aqui, né, 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, irmãos. Versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Aqui diz, o apóstolo Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de quem, irmãos? De Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então o dia a dia mostra a obra que nós estamos edificando. O dia a dia mostra como que está sendo edificada essa construção, irmãos, esse edifício. Do que está sendo construído isso daí? É de madeira? É de palha? É de tijolo? Como que é essa edificação? A estrutura tem que ser Cristo, não pode ser mudada, irmãos. Agora, como está sendo edificado isso daí? Aí diz aqui, ó, versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento, versículo 13, ó, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, aqui está falando de uma edificação que tem uma estrutura, a estrutura é Cristo. A estrutura não é areia, irmãos, a estrutura é Cristo. Então, muitos de nós naquele dia, vai ser salvo, como que pelo fogo. Os irmãos já imaginaram isso daí, irmãos? Imagina que tem uma parede de fogo e fogo forte mesmo, e você tem que passar por ela até do outro lado. E você vai correndo e você passa pelo meio daquele fogo. Como que você vai estar do outro lado? Vamos supor que você esteja com um revestimento de aço e você passa por aquele fogo. Você vai ser atingido? Não. Você vai passar por aquele fogo lá e não vai nem te atingir, porque até atingir o aço, então você vai conseguir passar por aquilo lá. Mas imagine que o seu corpo está, por exemplo, coberto de um material que queima muito fácil. Como que você vai chegar do outro lado? Vai chegar do outro lado todo queimado. Vai ser salvo, mas todo queimado. É isso que a palavra está dizendo, irmãos. Então nós temos que buscar a cada dia ser salvos, mas muito bem salvos. Irmãos, a nossa vida terrena, do nosso passado, da nossa antiga vida, quando nós vivíamos no mundo, quando nós andávamos pelo caminho largo, entramos pela porta larga, andávamos pelo caminho largo, espaçoso, nós trouxemos muitas cicatrizes de lá. Nós trouxemos muitas coisas do passado que até hoje nos aflige. Cada um de nós. No passado nós servíamos ao diabo, eu servia ao diabo, os irmãos serviam ao diabo e todos nós sabemos disso. Nós servíamos ao maligno. Nós dávamos, as nossas obras eram obras terríveis, cada um de nós. Uns de uma forma, outros de outra. Teve homens que teve várias mulheres, não cuidou de nenhuma. Teve mulheres que teve vários maridos, também não cuidou de nenhum. Vários filhos, muitas vezes, filhos de homens diferentes, filhos de mulheres diferentes. Nossa vida era um lixo. Até que Jesus chegou. Até que Jesus entrou na minha vida, entrou na vida dos irmãos. Uns eram viciados em droga, outros eram bebum. Não tínhamos honra, não tínhamos nada, até Jesus aparecer. Muitos de nós trouxemos consequências para a vida de hoje, irmãos, para o tempo de hoje. Hoje nós temos uma vida em Cristo, mas padecemos pelo nosso passado muitas vezes. Isso eu falo por todos, porque todos somos assim. Todos nós viemos do mundo. Ah, mas eu estava na religião. Antes de ir para a religião, você estava no mundo. E na religião, muitas vezes é pior que no mundo. Essa é uma verdade, irmãos. A religião é pior que o mundo muitas vezes. Porque lá a pessoa está enganada mesmo. Eu estava no mundo, mas no mundo você sabe, né, irmãos? A pessoa que está no mundo, ela sempre tem um pé atrás, né? Por mais que ela se justifique, por mais que ela saiba, né? Por mais que ela se ache digna, mas ela sempre vai ter aquela pulguinha atrás da orelha, né? Pô, mas por que tem igreja? Por que eu não estou? Por que não sei o quê? Por que o fulano vai? Por que todo mundo vai? Será que é isso mesmo? Sempre tem uma dúvida. Agora a pessoa muitas vezes está na religião e ela acha que ela está salva. Muitas vezes ela está na religião e ela profetiza, ela está na religião e ela ora pelas pessoas, e ela fala do nome de Jesus, e está tudo muito certo. E tem uma vida também toda torta, irmãos. Toda torta. E aí hoje estamos em Cristo e nós padecemos com muitas coisas do passado. E aí pensa bem, para a vida eterna, irmãos, para a vida eterna, nós vamos passar a eternidade com Jesus. E o que nós estamos edificando hoje? Condiz com a palavra? Condiz com a expectativa da palavra, irmãos? Porque a palavra, ela nos prepara para nos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz. Então nós somos preparados para ser apresentado como uma virgem pura ao marido, Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos, os frutos de nossas vidas,
as obras de fé que nós praticamos, a nossa conduta no mundo, na igreja, condiz com uma virgem pura? Tem que condizer, irmãos. É uma virgem pura. Os irmãos sabem o que é uma virgem pura? Não é só ser virgem. Não é só ser virgem, porque se trouxer isso aí para o literal, tem muita menina no mundo que é virgem, mas não é pura. É virgem pura. Assim nós somos preparados para nos apresentar a Cristo dessa forma, irmãos. Dessa forma. Agora, como deve ser a nossa conduta para ser dessa forma? É uma vida de entrega, irmãos. É uma vida de entrega. Uma mentira que o mundo prega e muitos cristãos acreditam. Eu tenho que dormir 8 horas por noite. Irmãos, isso é uma mentira. É uma mentira. Vai ter dia que você, ou melhor, vai ter noite que você não vai conseguir dormir 8 horas. Se você quiser ter uma vida com Cristo. Os irmãos discordam disso? Se a pessoa quiser ser fiel nisso daí, ela vai morrer na fé. Ela vai morrer na fé. Porque vai ter situação que ela vai ter que socorrer um irmão, vai ter situação que ela vai ter que estar em comunhão com os irmãos, vai ter uma vigília que ela deve estar nessa vigília. Acabou isso daí, irmãos. Acabou isso daí. Se os irmãos têm isso em mente, pode esquecer isso daí, não dá certo. Assim como um empresário não dorme 8 horas por noite. Assim também, o cristão que quer ter uma vida com Cristo não vai dormir. Não vai dormir. Tudo que você se põe a se dedicar, a se esforçar, toda causa que você quer abraçar, irmãos, você tem que pregar força. Não tem como ser como o mundo faz. Não tem, irmãos. No sistema religioso é assim. No sistema religioso a pessoa só se esforça quando ela quer ser alguém ali. Aí tudo bem. Mas tem aqueles irmãos mais simplesinho que vai lá e senta no banco, escuta o que tem para escutar, louva o que tem que louvar e vai embora para casa e pronto. Ele vive a vida dele. E a igreja não sabe disso. Não sabe disso. E a pessoa acha que ela está bem com Deus. Não está. Não está bem com Deus. Porque não existe ninguém simples diante dessa palavra, irmãos. Simples que eu digo é de falta de entendimento, é a pessoa que não sabe a verdade, é a pessoa que não aprende. Não tem isso daí. Não pode ter. Então nós não podemos ser simples a esse ponto. Nós temos que ser dedicados, esforçados, irmãos. Esforçados. É como diz a palavra. Aqui, ó, um pouquinho. Lucas capítulo 16, irmãos. Um pouquinho atrás aí. Lucas capítulo 16, versículo 16, irmãos. E o cristão, irmãos, quer ser um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, não é só as coisas relacionadas à igreja. Imagina que você deve frequentar os cultos. E quando eu digo frequentar os cultos, é realmente frequentar os cultos, irmãos, não é o culto, é os cultos. São os cultos. E aí, o culto ele começa às 19 horas e vai até às 21. E aí até você sair daqui 22. E aí você vai para a sua casa. O que você vai fazer quando chega em casa, irmãos? O que você vai fazer? Você vai dormir? Alguém aqui vai fazer isso? Vai dormir quando chegar em casa? Se você tiver esposo, você vai ter que dar atenção para o seu esposo. Se você tiver esposa, você vai ter que dar atenção para a sua esposa. Se você tiver filhos, você vai ter que cuidar dos seus filhos. Então vocês vejam que a carreira cristã não é simples assim. Você não vai viver só a palavra aqui, achar que está vivendo a palavra junto com os irmãos e vai abolir a sua vida lá fora. Você vai ter que ser um bom profissional, você vai ter que ser um bom pai, vai ter que ser um bom esposo, vai ter que ser uma boa esposa. Todas as vezes que a sua esposa quiser conversar, você vai ter que estar pronto para ouvir. A menos que ela queira conversar deitado na cama e você começar a roncar, aí ela não vai poder falar muita coisa, vai estar deitado na cama e isso acontece, né, irmãos? Muitas vezes, né? A mulher está falando, ela já soltou 3.000 palavras e você começa a roncar, né? Acontece. Não é por mal isso daí. Mas você vai ter que cumprir os seus ministérios, irmãos. Vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir o seu ministério de pai, de mãe, de tudo isso, vai ter que cumprir. E aí, o seu tempo, irmãos, pode abrir mão do tempo, pode abrir mão do sono, pode abrir mão do... Vai ter dia que você vai poder se alimentar bem, vai ter dia que não vai poder. Não tem jeito. Aqui, ó, Lucas capítulo 16, versículo 16. Aqui diz, ó, a lei e os profetas duraram até quando, irmãos? Até João. Aqui está falando de João Batista, né, irmãos? Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar onde? Nele, no reino de Deus. Então até João Batista durou a lei e os profetas. A partir de João Batista veio anunciando a quem, irmãos? Jesus. Ele veio preparando o povo para receber Jesus. E aí eu falo para os irmãos estão preparando aqueles que estão perto de vocês e que devem receber Jesus? João Batista preparou o povo, irmãos. Então João Batista ele foi firme com o povo. João Batista ele chegou pregando o arrependimento, ele chegou batizando o povo, o batismo de arrependimento, e Jesus ele veio pregando o arrependimento. Então aquele que vai se converter a Cristo, ele tem que se arrepender, né, irmãos? Se arrepender é mudar de rumo, irmãos, mudar de rumo. Eu estou seguindo por esse caminho, eu me arrependo, eu vou para outro caminho.
Eu estou nessa direção, me arrependo, eu vou para outra direção. Qual que é a direção que o mundo segue? É o curso do mundo. As pessoas devem se arrepender, sair do curso do mundo e entrar num caminho que é Jesus. O caminho que conduz ao Pai, é o caminho que conduz à vida eterna. Cada um de nós, quando temos pessoas perto de nós, e nós queremos que eles se convertam, o primeiro passo é ser João Batista. É preparar essa pessoa para receber o Evangelho. Imagina que você tem uma filha, e essa filha está no mundo, ou você tem um filho e esse filho está no mundo. Quando você vai comprar uma roupa para essa pessoa, você vai comprar uma roupa mundana ou uma roupa comportada, irmãos? Comportada, e vai dizer para ela que você não se agrada de nada escandaloso. Por quê? Porque você está preparando ela para se arrepender. Você está preparando ela para sair desse mundo. O menino, você vai dar uma calça para o menino. Vai dar aquela calça, aquela calça cagão, né, irmãos, que chamam? É isso? Como? Cargo? Tem o nome mais bonito, né, cargo? Aquela calça que os moleques usam aí, irmãos, que mostra cueca, mostra tudo, né, irmãos? Caída lá embaixo, aquelas calças de noia. Vai dar isso aí, irmãos? Lógico que não. Você vai dar uma roupa comportada para esse menino, vai falar para ele que você não se agrada dessas roupas, que você se agrada e vê ele daquele jeito ali, ó, bonitinho, arrumadinho. Vai levar ele para cortar o cabelo. Você chega lá no salão lá e manda fazer aqueles riscos na cabeça, irmãos? Não, irmãos, lógico que não. Você não manda fazer risco na cabeça. Você corta o cabelo dele, corte de homem. Corte de homem, homenzinho. Para quê? Para ele se arrepender daquela vida que ele está levando. João Batista, irmãos, ele veio preparando o povo. Você tem uma mulher que está no mundo, tem um marido que está no mundo. Você vai gravar umas músicas num pendrive para ele, porque ele não sabe gravar. Ou ela não sabe gravar. Você sabe. Você vai gravar o quê? É samba, pagode? O que é, irmãos? É louvor. Vai dar um pendrive para ele de louvor. Meu amor, escuta aqui esse pendrive, vai apaziguar o seu coração, vai te acalmar quando você estiver aflito. Quando você estiver bem atormentado, ouve isso aqui, ó. Ouve isso aqui que vai te fazer bem. Em algum momento, agora você vai lá para agradar ele, você vai dar o que ele gosta, irmãos? João Batista não fez isso. João Batista não agradou o povo. Ele chamou raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem ensinou a fugir? Porque o povo quer fugir da ira futura, irmãos. A ira futura está aí, está para vir aí. Não tem como fugir, não. Não tem como fugir, não adianta, irmãos, não adianta. Então a nossa vida tem que ser uma vida que condiz com o Evangelho, irmãos. Qual é a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus? Se eu perguntar para qualquer irmão, os irmãos sabem, na ponta da língua, qual é a vontade dele? Ponto. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que todos os homens venham a se arrepender. É a vontade dele. Qual é a minha? Deve ser essa. Qual deve ser a vontade dos irmãos? É essa. Deve ser essa vontade, irmãos. Essa roupa aqui não serve mais para mim? Eu vou dar para minha irmã. Essa roupa não serve mais para mim porque está muito curta? Eu vou dar para fulana, para ela andar com roupa curta porque ela pode, porque ela está no mundo. Irmãos, não façam isso. Quando você tiver uma roupa que não dá para você usar, joga fora. Joga fora, irmãos. Queima ela, taca fogo nela, rasga ela, usa para limpar chão, usa para limpar móveis, faz qualquer coisa, desfaz daquilo. Teve um encapetado que fez aquilo, usado pelo maligno, ele fez aquela roupa para manter as pessoas no mundo, para manter as pessoas longe de Jesus. E aí o cristão vai lá e dá para alguém. Não dá, isso aí não faz isso daí. Mas a criança gosta de usar. Não faz isso. Não faz isso não. O bebezinho lá é templo do Espírito Santo, irmãos. Deve ser. A bebezinha deve ser o templo do Espírito Santo. Não faça isso. Aqueles risquinhos na cabeça conduz a criança, irmãos, ao que não presta. Ao que não presta. Agora ela faz um risquinho na cabeça, daqui a pouco ela põe um piercing, daqui a pouco ela faz uma tatuagem, daqui a pouco, irmãos, está como o mundo. Está como o mundo. E nós não podemos mais. Acabou isso para nós. Acabou. A nossa vida é seguir após Jesus e conduzir pessoas a seguirem após Jesus. A nossa vida agora, irmãos, é se dedicar ao extremo. É empregar força. Então, a lei e os profetas, versículo 16, duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Então, todo homem, eu tenho que empregar força para permanecer nele. Cada um dos irmãos tem que empregar força para permanecer em Cristo, irmãos. O mundo vai ter que enxergar Jesus. O mundo vai ter que seguir após Jesus para alcançar salvação, libertação. Senão não vai, irmãos. Não vai. Ninguém, irmãos, ninguém vai se converter a Cristo por ser agradado, irmãos. Ninguém vai. Ninguém vai conseguir converter ninguém agradando. Não é agradando. É pregando a verdade. É tendo conduta. É tendo responsabilidade. É a pessoa olhar para o cristão e falar assim, não, esse cristão aí é verdadeiro. Porque cristão, tem muitos que se dizem por aí, irmãos. Tem demais. Você pergunta, se é cristão? Sou. Onde você está? Eu estou em tal lugar. Você sabe que lá o negócio é virado no avesso. E a pessoa acha que é cristã. Não segue a Cristo, mas acha que é cristã. Então isso aí tem demais no mundo. O pouco que tem, verdadeiro, tem que realmente empregar força mesmo. Tem que buscar cada dia, irmãos, ser verdadeiro. Tem que buscar cada dia a lutar. 1 Coríntios capítulo 9, irmãos.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, irmãos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15. Aqui o apóstolo Paulo diz: mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta. É isso o quê, irmãos? Então o apóstolo Paulo tinha obrigação de anunciar o evangelho. É isso, irmãos? É isso. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Irmãos, quando foi que Jesus falou para ele que ele era obrigado a anunciar o evangelho? Jesus não falou para ele que ele era obrigado a anunciar o evangelho. Quando ele estava a caminho de Damasco lá, que ele viu aquele clarão lá e ele caiu em terra, foi dito a ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti resistir à verdade. Foi isso que foi dito para ele. Duro é para ti resistir à verdade. E ele creu. E ele entendeu isso daí, irmãos, perfeitamente. E foi lhe dado um ministério, foi lhe dado uma missão. E nessa missão ele fez com louvor. Essa missão ele procurou fazer cada vez melhor. E ele entende: agora a minha obrigação é anunciar o evangelho. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. O que ia acontecer com ele se ele não anunciasse o evangelho, irmãos? Se ele não anunciasse o evangelho, ele ia se enfraquecer, ele ia desfalecer, ele ia apostatar da fé e ia para o lago de fogo. Ele sabia disso. Então, se foi posta essa obrigação a ele tem como obrigação, irmãos, ele seguiu adiante. E aí diz aqui, ó, versículo 17, ó: e por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, galardão. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Irmãos, ninguém pode querer viver de dispensação. Ninguém pode querer viver, irmãos, de resto. Nós temos que buscar ter o melhor. Ter o melhor. Nós temos que buscar cada dia ter a graça derramada em abundância em nossas vidas, irmãos. Nós temos que desejar cada dia ter o Espírito Santo derramado com abundância em nossas vidas. Nós não podemos nos contentar com pouco. Ah, eu estou dando pouco fruto, mas tá bom. O importante é ser salvo. Ah, o importante é que eu não estou no mundo. Não é isso não, irmãos. Se nós estamos na caminhada, estamos seguindo nesse caminho, estamos cumprindo essa carreira, temos que correr essa carreira, temos que cumprir a nossa jornada com alegria, com motivação, irmãos. E aí ele diz aqui, ó, versículo 18, ó: logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Então o apóstolo Paulo, ele é livre por quê? Está livre da lei, livre do pecado, da morte, ele está livre de tudo aquilo que ele estava preso lá no Antigo Testamento, irmãos. Só que ele se fazia servo, para quê? Para poder ganhar ainda mais, para poder conquistar mais almas. E ele diz aqui, ó, versículo 20, ó: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de quem, irmãos? Então nunca se esqueça, Cristo tem uma lei. Não é a lei do pecado e da morte, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, não é, irmãos? Lá fala de duas leis, a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito de vida em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele foi liberto da lei do pecado e da morte, mas ele tem uma lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar quantos, irmãos? Alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então, para ser participante do evangelho, ele achou necessário lutar, irmãos, combater. Ele achou necessário abrir mão de tudo que ele podia ter. Ele achou necessário considerar tudo que ele tinha como esterco, para poder ganhar Cristo, para poder seguir esse caminho. Versículo 24, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, aqueles que correm na corrida lá, irmãos, só um leva o primeiro prêmio, né, irmãos? Não tem como todo mundo levar o primeiro prêmio. Só um vai levar. Então tem que correr, para chegar na frente, para poder ganhar o prêmio. Se a pessoa não correr, se a pessoa não se esforçar, irmãos, se ela não se preparar antes, ela não vai ganhar a corrida. Ele está citando algo material aqui, ó, que nós conhecemos muito bem, nós sabemos como que é. Quem aqui nunca disputou alguma coisa, irmãos? Todos nós já disputamos alguma coisa. E quando você disputa para ganhar, você se esforça, você se dedica, você nega-se a si mesmo, você abre mão de muitas coisas para poder ganhar, irmãos. Imagina se cada um de nós tivesse que correr numa maratona e tivesse que ganhar o prêmio. Eu tenho que ganhar aquele prêmio de qualquer jeito. O que vocês iam fazer, irmãos? Ia treinar, ia cuidar da alimentação, ia mudar muitas coisas para poder ganhar aquele prêmio. E aí ele diz aqui, ó, versículo 25: e todo aquele que luta, de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Olha que coisa, irmãos. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar de que forma, irmãos? Reprovado. Quando ele fala que subjuga o corpo dele, está falando do quê, irmãos? É desse corpo aqui, mas com tudo que há nele. Então, esse corpo nosso, ele não é composto somente de 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um nariz, uns grandes e outros pequenos, 2 orelhas. Não é isso não, irmãos. É composto de muito mais coisas. Aqui tem sentimentos, aqui tem sensações, tem, irmãos, tem vontade, tem desejos, aqui tem sonhos, não é isso? Sonhos, tem, irmãos, é tanta coisa. Os nossos olhos contemplam tantas coisas. Nós queremos tantas coisas que a palavra fala, não é necessário isso não. Para com isso. Então o apóstolo Paulo, ele subjugava o corpo dele, ele reduzia a servidão, para que, pregando aos outros, não ficasse reprovado. Irmãos, quantos de nós já ficamos reprovados ao pregar aos outros? Quantos de nós e quantas vezes? Quantas vezes? Por quê? Porque não subjugou o corpo, porque não sujeitou o corpo, não reduziu ele à servidão. E não tem como misturar, irmãos, não tem como ter uma vida cristã firmado nas coisas do mundo. Não tem como, irmãos, ter 2 estruturas. Não tem como, é só uma estrutura que vale, ou é areia ou é rocha. Não tem como, irmãos, não tem como você querer viver em Cristo e você usufruir junto com as pessoas das coisas dessa vida. Tem que ficar claro, irmãos, tem que ficar claro que nós não desejamos mais as coisas dessa vida. O nosso foco não é mais esse. Embora cada um de nós usufruímos de muitas coisas desse mundo, e se faz necessário, porque senão um pode dizer assim, então por que o senhor tem carro? Então por que você tem uma casa? Por que você, era só pegar e morar no... Irmãos, não é isso não. Não é isso não. Mas é onde o seu coração está preso. É aquilo que impede o cristão de dar fruto. É aquilo que impede o cristão de confessar Jesus. É aquilo que impede o cristão de ser uma bênção na presença de Jesus. E nós temos que ser uma bênção na presença de Jesus, diante dos homens. Então as pessoas, ao olhar para nós, irmãos, a nossa vida tem que condizer com a palavra, com aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos para as pessoas. Jesus é dessa forma, nós também temos que ser. Jesus é misericordioso, eu também tenho que ser. Jesus, ele é assim, eu também tenho que ser. Ou pelo menos tem que buscar, e as pessoas têm que ver essa busca, irmãos. Tem que ver essa busca. Do lado de uma pessoa, você anda de um jeito. Se fosse do lado de Jesus, você andaria daquele jeito? Se você tivesse que sair com Jesus na rua, como você sairia com Jesus? Tem que ser do mesmo jeito, irmãos. Se Jesus estivesse vendo o meu comportamento agora, e ele está vendo, irmãos. Mas muitas vezes a nossa natureza humana quer fazer a gente se esquecer disso. Se Jesus estivesse vendo o que eu estou fazendo, estivesse enxergando o que eu estou pensando, ele iria se agradar ou não? Não, ele não iria se agradar. Então, se arrepende, né, irmãos? Se arrepende e para com isso, então. Para, porque não dá certo. Não dá certo. E aí ele diz aqui, versículo 26, Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado, irmãos. Reprovados. Então é o que nós não podemos, né, irmãos? Ser reprovados naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos por salvação, irmãos. A nossa salvação está em Cristo. E não tem nada, e ninguém nesse mundo, irmãos, que pode ofuscar isso daí. Então, só quem pode somos nós. Nós temos essa liberdade, temos liberdade de seguir por Cristo, ou então, irmãos, não seguir. Pode ter certeza que Jesus, ele não vai pesar a mão sobre ninguém, irmãos. Se qualquer um de nós quiser abandonar ele, tranquilo, irmãos, tranquilo. Para ele, a conduta dele permanece. Por quê? Porque ele diz, se vocês forem infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É isso que a palavra diz. Então, se nós formos infiéis a ele, ele permanece fiel à sua palavra, irmãos, ao plano da salvação. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, ele é firme naquilo que ele veio fazer e o que faz em nossas vidas. Agora, tem um que... Vamos lá em Salmos, irmãos. Salmos capítulo 7, né, irmãos? Salmos capítulo 7, versículo 10, irmãos.
Aqui Davi, ele fala algo interessante, irmãos. Por quê? Porque ele achava que conhecia a Deus, né, irmãos? O único Deus. Na verdade, Davi não conhecia o único Deus verdadeiro e a vida eterna, mas ele conhecia o Senhor. E aqui ele diz, ó, o meu escudo está com Deus que salva os retos de coração. Irmãos, até aqui, tranquilo. Até aqui, tranquilo. O nosso Senhor Jesus também, ele salva mesmo os retos de coração. E aquele que permanecer, que perseverar até o fim, será salvo. Isso está certo. Versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira. Quantas vezes por ano, irmãos? Todos os dias. Os 365 dias. Todos os dias. Então ele se ira todo dia. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Versículo 12. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem preparado o seu arco e está aparelhado. Então, se o homem não se converter, o que é se converter? O que eu disse, irmãos? Converter o que é? Mudar de rumo, mudar de direção, mudar o caminho. Então, Davi, ele diz, ó, meu Senhor é um juiz justo, é um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus já tem preparado o seu arco, ele afiou a espada, o arco está aparelhado. E aí diz aqui, ó, versículo 13. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Irmãos, quem são os perseguidores do Senhor aqui de Davi? Nós. O Senhor de Davi é o Senhor da lei, o Senhor da lei. Hoje nós perseguimos quem, irmãos? Nós somos contra quem? Nós somos contra a lei, nós não somos a favor da lei. Nós pregamos contra a lei. Cada um de nós, não adianta os irmãos dizer que não. A sua fé está estruturada onde? Na lei ou na graça? Se alguém chegar para você e falar assim, mas a lei diz que você deve fazer tal coisa, o que você vai dizer para ela? Eu não tenho nada com a lei, o meu negócio é com Jesus, o meu negócio é com a graça. Outrora eu estava debaixo da lei, que é o ministério da morte, é o ministério da condenação. A lei é o que mantém o homem no pecado, dá força para o pecado, que mantém o homem na escravidão. Cada um de nós, irmãos, temos que falar isso. E Davi está dizendo, o meu Senhor, ele vai pôr as setas dele, os dardos inflamados em ação contra os seus adversários, contra os perseguidores. Ele tem preparado o arco já, o arco está aparelhado, as setas inflamadas. E hoje eu, na condição de servo de Jesus, contra esse Senhor aqui, eu vou fazer o que da minha vida, irmãos? Eu vou querer dormir 8 horas por dia, e quando tiver um culto estendido, eu não vou querer participar, porque eu estou cansado. Eu cheguei do meu serviço cansado e eu quero dormir. Eu estou exausto, eu estou com a minha cabeça latejando. A cabeça está latejando? Vem orar. Ajoelha aqui, irmãos, ajoelha, fica com a cabeça baixa, para o sangue circular mesmo, entendeu? Mais fácil. E vê se para o latejamento da cabeça, porque naquele dia, irmãos, quando esse Senhor aqui lançar as setas inflamadas, o que nós temos que ter, irmãos? Vamos lá em Efésios capítulo 6, e a palavra vem nos ensinando como lutar contra o nosso adversário. Só que muitas vezes, irmãos, o cristão ele não está atento àquilo que o Novo Testamento vem ensinando. Efésios capítulo 6, versículo 10, não é à toa que o apóstolo Paulo ensina isso daqui, irmãos. Porque o Senhor de Davi também era o adversário do apóstolo Paulo, agora que ele está em Cristo. Porque no passado ele servia aquele Senhor também. Ele sabe muito bem como que é, irmãos. Muito bem. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a força do poder de Deus, irmãos? É o Evangelho, porque o poder de Deus é o Evangelho. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem, irmãos? Do maligno. Mas o Davi lá disse que o Senhor dele tinha também dardos inflamados, e que ele ia lançar esses dardos inflamados contra o adversário. Quem é o adversário aqui, irmãos? É o diabo. É o diabo. Então o diabo é o adversário. E nós somos adversário de quem, irmãos? De Cristo? Não, é do diabo mesmo. De lá, irmãos, do Senhor lá.
Então, quando nós entendemos que nós somos salvos, justificados pela fé, nós somos contra a lei, irmãos. Nós não somos a favor da lei. Então, nós entendemos muito bem qual é o nosso adversário. O nosso adversário é o Senhor da lei, é o Senhor da guerra. É o Senhor da guerra, irmãos. E Jesus, ele veio vencer tudo isso. E ele venceu. Mas ele diz, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, irmãos, negar-se a si mesmo é no momento que você estiver cansado. Você tem que se entregar a Jesus, tem que buscar por Jesus, tem que se buscar por aquilo que te salva, irmãos. Aquilo que liberta, aquilo que te ajuda, aquilo que dá revestimento. Ah, eu estou cansado, eu não vou ler, eu vou assistir um jornal. Irmãos, você vai fazer a maior besteira da sua vida. Você vai deixar de ler a palavra para assistir um jornal, para assistir uma novela. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado, irmãos. Pensem nisso. Ah, o pastor está sendo duro. Não estou sendo duro, não, estou sendo realista. O Novo Testamento vem nos mostrando quem é o nosso adversário e como ele age. Ele está com o arco aparelhado. O que isso está dizendo, irmãos? O arco está pronto e a seta inflamada está mirada na sua testa. E ele vai soltar esse dardo e vai te atingir. Esteja com o escudo da fé. Como que o escudo da fé, irmãos, ele está firme? É quando eu entendo a palavra e eu cumpro. É quando eu tenho a minha vida edificada na rocha. É como eu sou aquele homem prudente que ouve e pratica. Não é quando eu falo de Jesus. Não, não. Eu falar de Jesus é uma consequência da minha fé. É lógico que se eu tenho fé, eu vou falar mesmo. Mas só falar não resolve. Eu tenho que falar e tenho que me comportar como cristão. É buscando a cada dia olhar, irmãos, os primeiros rudimentos ali. É o primeiro ensinamento de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrepender do quê? Eu sou um cara perfeito, sou um cara bom, eu não mato, não roubo, não... Irmãos, é se arrepender de tudo aquilo que não serve. É tudo aquilo que é contrário à doutrina de Cristo, aquilo que é contrário à vontade de Jesus. São as palavras torpes que saem da boca, palavras torpes. Irmãos, murmuração é um espírito. Murmuração é um espírito. Então a murmuração conduz a pessoa a coisas terríveis, irmãos. A raiz de amargura começa a brotar e começa a contaminar os que estão ao redor. O negócio é feio. Então aquele que murmura, para de murmurar. Aquele que reclama, para de reclamar. Não temos motivo para reclamar, irmãos. Não temos motivo. Por pior que seja a situação, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Pode ter certeza que vai ter uma pessoa numa situação pior que a sua e essa pessoa não tem Jesus, essa pessoa não tem Espírito Santo, não tem irmãos verdadeiros e fiéis junto dela. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, irmãos. Então não tem situação ruim que não possa piorar, irmãos. Pensem nisso também. Não tem situação ruim que não possa piorar. E a murmuração, ela conduz a isso, a piorar as coisas. De contrapartida, se você for uma pessoa grata a Jesus, grato àquilo que você tem, irmãos, a tendência é melhorar a situação. A tendência é as coisas começar a fluir. E os que estão ao redor, eles vão ver isso daí, irmãos. Vão ver isso daí. Então, temos que nos dedicar 100%, irmãos, 100% ao Evangelho, 100% à carreira cristã. Nós estamos numa carreira, irmãos, uma carreira nova. Não adianta eu seguir a Jesus e deixar as outras coisas de lado. Eu tenho que cuidar de tudo, irmãos. Só que não adianta eu cuidar de tudo que está ao meu redor e esquecer o mais importante, que é Jesus. Aí também é uma burrada. Aí é um engano, irmãos. É um engano. Porque tudo nesse mundo é perecível. Tudo nesse mundo passa. As palavras de Jesus jamais passarão. O reino dele permanece para sempre. Então, aquilo que é do alto, irmãos, nós temos que buscar 100%. As outras coisas, nós vamos fazer o melhor. Mas, em primeiro lugar, as coisas do alto. Em primeiro lugar, as coisas de Deus, irmãos. Ah, eu estou cansado, deixa o cansaço de lado. Ah, eu estou com a cabeça doendo, deixa a dor de cabeça de lado. E aí vem uma pergunta bem interessante para os irmãos. Bem interessante, irmãos. Por que tem irmãos que são firmes e não faltam em culto nenhum e se dedica a tudo, e para tudo o irmão diz, a irmã, eis-me aqui. E por que tem aqueles que não conseguem fazer o mínimo, irmãos? Por que isso daí? Qual é a diferença de um para o outro? O Deus é o mesmo. O Espírito é o mesmo. A palavra é a mesma. A instrução é a mesma. O que muda de um para o outro? Natureza humana. Natureza humana. Entendam isso. É a natureza humana que é mais forte em um do que no outro. Por isso que temos que mortificar a natureza humana. Temos que mortificar a nossa carne. Por que o irmão chega e participa do culto? E participa mesmo. É hora de orar? Ele ora. É hora de louvar? Ele louva. É hora de ouvir a palavra? Ele ouve a palavra. Por que tem aqueles que não conseguem participar do culto? É que nem aquela criança atribulada na sala de aula, que a professora está passando a lição na lousa, ele está jogando papelzinho, ele está indo no banheiro. Aqui no cultinho é assim, as crianças entram no cultinho e já querem ir no banheiro já. Vai correndo para o banheiro. Entra no cultinho e já quer tomar água já. Não é isso, irmãos? Dá uns 5 minutos ali,
E o cristão não é diferente. O cristão, se ele deixar, ele também é assim. Por que tem aquele cristão que ele chega no horário, ele cumpre os horários? Por que tem aquele que não consegue cumprir o horário, irmãos? O horário do culto é 19 horas, ele chega às 19h10. O horário é 20 horas, chega a 20h15. Sempre tem que chegar atrasado, não consegue chegar no horário. É lógico que exceto aqueles que têm mesmo um compromisso, não tem como, né, irmãos? Não tem como mesmo, né? Se a pessoa tem um compromisso e o horário dela é apertado, é lógico que ela vai chegar atrasada mesmo. Mas para quem sabe entender, né, irmãos, um pingue-letra, eu era assim. Eu no passado, irmãos, eu no meu serviço, eu chegava em cima da hora. Eu não chegava atrasado, porque se eu chegasse atrasado eu ficava preso, né? Então tinha uma hierarquia lá, tinha uma doutrina, tinha um regulamento militar e eu tinha que cumprir aquilo lá. Atrasado eu não chegava, mas chegava em cima da hora. Chegou um dia que eu falei, meu Deus, que negócio que é esse? Chegar em cima da hora, tá errado isso daí. Aí me converti, o que eu fiz? Comecei a acordar 10 minutos antes. Esses 10 minutos que eu acordava antes, fazia com que eu fazia as coisas mais rápido e eu chegava lá primeiro que todo mundo, irmãos. Eu comecei a chegar quase meia hora antes no serviço, com uma atitude simples. E assim também o cristão, irmãos, ele deve olhar para essas coisas. Irmão, se você não pode vir para o culto, porque o seu trabalho não permite, é o seu sustento, porque você está com uma doença que é contagiosa, porque você está... Irmãos, tudo bem, tudo bem. Você tem o horário, você é corrido, você tem seus compromissos e você não pode deixar, são coisas inadiáveis. Você vai ter que chegar atrasado, você vai precisar faltar no culto, tudo bem. Mas eu estou falando daqueles que são displicentes em relação à palavra. Aqueles que não são displicentes em relação ao adversário. Aqueles que não fazem questão. Tanto faz como tanto fez. Tanto faz chegar no horário como chegar atrasado. É a mesma coisa, não tem problema nenhum. Eu não vou ficar preso. Eu não vou pagar multa. Então não tem problema nenhum. Irmão, isso é pecado. Isso é pecado. É pecado isso daí. Você está errando. Então nós temos que vigiar nessas coisas. O horário do culto é 19 horas, eu vou chegar às 19 horas ou antes. É hora de louvar? Eu vou louvar. É hora de orar? Eu vou orar. Por que nós ajoelhamos para orar, irmãos? Por quê? Por que uns irmãos ajoelham e outros não ajoelham? Por que o irmão ajoelha para orar? Ajoelhar para orar é um sinal de reverência, irmãos. Isso é aqui em todo lugar. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. É um sinal de reverência. Você ajoelha para orar. Ponto. Ponto. Ajoelha para orar. Ah, eu não consigo ajoelhar porque eu tenho um problema no joelho. Mas tudo bem, irmão, você tem um problema no joelho. Mas se você não tem um problema no joelho, mortifica a carne. Mortifica a carne. É por pouco tempo. Na nossa casa, a gente tem que ajoelhar para orar. Tem que ajoelhar. Ah, eu vou orar deitado na cama. Vê quanto tempo você consegue orar deitado na cama. Você vai dormir. Você vai dormir. Você vai falar, Senhor Jesus, ajuda. Já era, já foi. Não foi ajudar coisa nenhuma, não vai conseguir. Não adianta, irmãos. Não adianta. Às vezes, eu me proponho a ouvir a pregação fazendo alguma coisa. Irmãos, eu desisto. Eu tenho que separar um tempo, porque naquele momento não dá para ouvir, porque eu estou ouvindo a pregação, aí eu vou ligar um aparelho lá que é barulhento, eu já perco um trecho. E aí não adianta, irmãos, não é dessa forma, não. Não é dessa forma, tem que ter uma reverência, irmãos, diante de uma pregação, diante de um... Irmãos, não pode ser de qualquer jeito. O mundo é de qualquer jeito, as pessoas levam a vida de qualquer jeito. Está tudo destruído, irmãos, tudo destruído. O cristão não, o cristão ele tem que ter uma reverência. Ele vai ouvir um louvor, ele tem que ter uma reverência para ouvir um louvor. Ele vai ouvir uma pregação, ele tem que ter uma reverência. Ele está no culto, vem participar do culto, tem que ter uma reverência. Tem que ter, porque senão, irmãos, senão é um negócio e vai que vai. Quando pensa que não, a gente está levando a vida de qualquer jeito, e nós não podemos. Romanos, irmãos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 19, irmãos. Nossa, sorte que eu olhei o relógio aqui, hein, irmãos. Estou olhando o relógio lá, está meio devagar aquele relógio. Falei, daqui a pouco deu 22 horas, eu estou aqui. Aquele relógio está errado. Romanos capítulo 6. Versículo 19 diz assim, irmãos: Falo como a homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, olha que coisa, irmãos. Então nós usávamos no passado nossos membros para servir à imundícia, né? E a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então no passado, nós passávamos a noite na rua, na farra, e passávamos. E no outro dia ia trabalhar, tranquilo, sossegado. Uns enchiam a cara de porra, ia trabalhar com ressaca, aí passava o dia inteiro lá trabalhando com a cara feia, e ia. E estava tudo certo, irmãos. Estava tudo certo. Hoje quando se fala, o culto, não, estou cansado, vou dormir, porque amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que
Amanhã eu tenho que levar a criança na escola cedo. Amanhã eu tenho um compromisso logo cedo, vou dormir, não vou para o culto não. Aí diz aqui, versículo 20, né? Porque quando eres servo do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? E aí vem a pergunta, nós envergonhamos, nós nos sentimos envergonhados do nosso passado, irmãos? Ou nós enxergamos glória no nosso passado? Porque o apóstolo Paulo reputou tudo como esterco, como lixo, como nada, né, irmãos? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, depois da santificação que vem a vida eterna. A vida eterna não vem antes da santificação. Não existe vida eterna sem santificação, irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a morte, o pecado, ele tem um salário, irmãos. É natural, o salário é natural. Você pecou, vai ser gerado morte em você, é natural isso daí. O presente de Deus não é natural. O dom gratuito não é natural. Então o dom gratuito vem através do quê? É você perseverar em Cristo. Ele dá um presente para você, vida eterna. Vida eterna, mas você tem que conquistar, irmãos, você tem que perseverar em Cristo. Lá na frente, você vai receber esse presente. Não porque você fez, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, e você está no caminho. Então estar no caminho é a situação. Muitos não querem entrar no caminho. Se não estiver no caminho, não vai receber, irmãos. Não vai receber. E se você estiver no caminho e querer andar de qualquer jeito, você vai sair do caminho. Não vai adiantar também. Aí naquele dia vai dizer assim, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, fizemos maravilhas, eu estava no caminho da verdade. E Ele fala assim, não tem presente nenhum para você não. Você fez o que quis. Eu nunca te conheci não. Sai daqui. Não tem vez não. Então, irmãos, nós não podemos confundir as coisas. Porque, a princípio, o que vem em mente, é um presente de Deus. Não é pelas obras. Lógico que não é pelas obras, não. Não é pelas obras da lei, não é pelas obras próprias, mas é pelas obras de fé, irmãos. Obras de fé. Obras de fé. Tem que ter obras de fé. Obras de fé são diferentes das obras da carne, obras da lei, obras próprias. É obras de fé. Não é você pegar e fazer obra de caridade, achando que vai... Não é isso. Mas a sua fé tem que conduzir você a obras que condiz com o Novo Testamento, condiz com Jesus. E nós não vamos ler, mas aqui no capítulo 7, os irmãos releiam. Nós cansamos de ler isso aqui já. Mas fala que ele cita, irmãos, a questão do casamento, e ele põe o cristão nisso daqui, e ele compara a vida do cristão com aquela mulher que estava debaixo da lei, né, irmãos? Então a mulher, na lei, ela estava sujeita ao marido por todo o tempo que ele vivesse, ele vai dizer aqui. Morto o marido, ela estava livre da lei do marido, mas se ela largasse, se ele fosse de outro, ela seria uma adúltera, porque ela estava debaixo da lei. Assim somos nós estamos livres da lei, através do que, irmãos? Do corpo de Cristo, do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo, que é a igreja, ela me livra da lei. Eu estou morto para a lei, pelo corpo de Cristo, para que eu seja de outro, que é Jesus. Que antes eu era daquele lá. Eu era esposa daquele lá, irmãos, daquele Deus lá da lei, aquele Deus que tem um arco aparelhado lá, mas eu morri para aquilo. Eu morri para aquilo quando eu fui inserido no corpo de Cristo. Então fazer parte do corpo de Cristo, irmãos, né, versículo 4 aqui do capítulo 7, só ele eu vou ler aqui, Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, é isso, irmãos. A nossa vida hoje é com Cristo. Então fazer parte do corpo de Cristo é algo muito importante, irmãos. A gente não pode considerar assim, são só os irmãos que estão lá. Eu não vou para o culto, mas tem irmão lá no culto. Não, não é assim não, irmãos. A minha presença é importante. A presença dos irmãos é importante. É importante em cada culto. Pode chegar um visitante aí, pode chegar alguém que precisa de você naquele momento. De você. Não é de mim, não é do irmão Luiz, não é do irmão Denis, é de você que ele precisa. Ele precisa de um abraço seu. E é você que vai ter que dar esse abraço. E aí você não está aqui. Aí você está descansando. Aí você está arejando a cabeça. Você está assistindo um programa. Vai passar, hoje vai o meu time que vai jogar, eu vou assistir a final do campeonato, não vou para a igreja. Irmãos, hoje é o final da novela, o último capítulo da novela, não perco por nada. Não é? Vai lá, assiste a novela lá. Irmãos, abule isso daí da vida de vocês. Abule esse negócio aí. Série, novela. Irmãos, abule isso daí. Se está prejudicando a sua vida, abule isso daí. Novela não tem o que falar, né, irmãos? Novela não tem o que falar. Novela é tudo do diabo mesmo. E acaba com a vida do cristão, a mente dele fica corrompida com aquilo lá mesmo. Quando pensa que não, a mulher quer que o marido seja igual aquele ator da novela, o marido já quer que a mulher seja dócil da forma que a atriz lá é. Irmãos, não dá certo isso daí. Aquela encenação toda lá entra na mente do cristão e ele começa a se perverter com aquilo lá. Dá errado isso aí, irmãos.
deixar essas coisas, não é? E viver Cristo em nome de Jesus. Não é, irmão Luiz? Vem cá, irmão, conclui aqui a obra, ora aqui em nome de Jesus. Vou chamar o irmão Eldo aqui.